Suyam, continuando, essa é a segunda parte do vídeo referente ao Likutei Halachot, que são as leis de conduta matinal 1.7, a segunda parte, que se refere à finalidade da palavra falada. Então, em Kitsu, em síntese, a finalidade é elevar essas faíscas da santidade de reinos que até então pode parecer inanimado, existe essência, existe vida, que vão, em um processo de crescimento, que é vegetal, para o animal, do reino até o reino da fala em si, do reino Medaber. Então, dentro do livro já vimos que elevar as faíscas de santidade é sinônimo de elevar os pontos bons de uma pessoa. Portanto, quando os pontos bons ascendem de sua posição dos níveis inferiores, o principal é que eles ascendam à dimensão do Dibur, ou seja, a dimensão da fala. Pois inicialmente, quando o bem ainda não foi refinado e reconhecido devido ao mal que cobre e oculta, a pessoa assemelha a um mudo sem Dibur, como eu fiquei mudo com o silêncio. Silenciei para o bem. Existem momentos que realmente a gente tem que saber silenciar. Ferro com ferro dá fogo, então em um determinado momento você tem que entender de quando você deve falar ou quando você tem que silenciar. Mas quando revelamos o bem, a sua revelação é essencial, a extensão se dá através da palavra falada de Dibu. Você também consegue compreender o nível espiritual de uma pessoa do que ela fala. Existe um ditado Yiddish que fala que nós somos aquilo que falamos, ou aquilo que comemos, e aquilo que reproduzimos. Então, você consegue perceber como está a essência espiritual de uma pessoa através do que ela fala. Então, somos capazes de rezar a Hashem e expressar seus louvores. Uma pessoa que não consegue falar, que tem dificuldade para falar, também tem dificuldade de conversar com a Hashem. Então, buscar falar é buscar também se conectar não somente com a Hashem, com todos os seres vivos e inanimados. Rabbi Natan apresenta em seguida 2 versos do Shir Hashirim como prova de que a principal elevação através das Nekudot Tovot, dos pontos positivos, é o nível da fala do Medaber, que é trazer o Korban e leva a fala aperfeiçoada. Então, o momento que a gente está falando com Hashem, a gente está exatamente oferecendo esse sacrifício, esse Korban. Esse é o significado do verso: a minha pomba nas fendas da rocha e no esconderijo do penhasco. Minha pomba, então, ela alude, assim traz o Rebbe Natan de Breslov, ao ponto bom. É como uma pomba perfeita, que é chamada de perfeita. Onde a gente pode encontrar isso? Agora eu falo para vocês. Nós temos uma série de Kinim, que ele é parte do Seder Kodashim, entre outros Masertot que compõem, como Meilá, Tamid, Midot. Esse Maser de Kinim, ele fala exatamente algo muito bonito, que qualquer pessoa pode fazer uma oferenda a Hashem, até a pessoa mais simples. Então nós temos aquela oferenda mais simples das simples, que é a fina flor de farinha, a farinha, e também como Kinim, que são as pombas. Então uma pessoa até afina uma pessoa simples pode se conectar com a Hashem. Então, os nossos mestres também ensinam que o ponto positivo em cada pessoa nos liga a Hashem. Eu vou dar um exemplo. Existe uma pessoa que ela faz muita Lashon Hara, mas todos os dias ela acorda cedo, ela sai da casa dela, ela leva proventos e ela leva a refeição para as pessoas carentes. Ela é uma pessoa que tem problema em fazer Lashon Hara, em contrapartida, todos os dias ela faz e ela alimenta pessoas. Entendam? Mesmo uma pessoa que faz um erro, ela também pode fazer um acerto. Mesmo quando Hasve Shalom, o ponto positivo de uma pessoa cai profundamente nas klipot, ou seja, nas cascas, na obscuridade espiritual, que a cercam por todos os lados, como em ó minha pomba nas fendas das rochas, nos esconderijos dos penhascos. Então, isso é um marshal, ou seja, isso é uma metáfora que se refere daquilo que está oculto ao ocultamento do próprio Boreolã, em relação a esses aspectos das klipot. Agora, aprendemos também, em um outro passuco, um outro trecho do Shir Hashirim, um significado do verso: ó você
que habita nos jardins, os amigos ouvem a sua voz, deixe-me ouvi-la. Então, o que o Urashi traz para a gente? O Urashi traz que a palavra, o trecho que habita nos jardins, é como uma referência ao Am Israel, ao povo judeu, que mesmo no exílio entre todas as nações, também alude aos pontos positivos que habitam e residem com os exilados entre as nações. Ou seja, entre aspectos espirituais que podem parecer desfavoráveis, existem aspectos espirituais favoráveis. Aquilo que a gente pode achar ou pensar que é algo desfavorável, na verdade, é um ponto de crescimento. Existe um livro muito famoso da década de 90, dos anos 2000, chamado Ponto de Mutação. O ponto de mutação é um ponto, é exatamente um princípio que faz com que você se modifique. Isso se relaciona também aos korbanot. Isso é, a gente pode nos elevar através das nossas tefilot. Por isso que os nossos mestres ensinam que quem se ocupa com as leis da oferta queimada ou de qualquer outra oferta de korban, recitando essas passagens que expressam as suas alahot, as suas leis, acreditado como se tivesse apresentado aquela fala. Inclusive aqueles que estudam alahá lemaaseh, e a gente pode encontrar alahá, ou seja, a lei dos korbanot, por exemplo, do Pitum Ketor, inclusive no próprio mestre Rambam. Não encontramos isso em relação a qualquer outra mitzvah, então se aplica que apenas as oferendas sacrificiais, já que o tikkun, ou seja, a retificação que realizamos ao apresentar um korban, que é levar essa faísca de um nível menor para um nível maior, ou seja, de um nível animal para um nível humano espiritual. E principalmente através do ato de medaber, ou seja, falar através das palavras faladas na reza. Então, existe uma palavra em aramaico, é muito famosa entre os estudantes tanto de Gemara como de Kabbalah, que é abracadabra. O Sefer Yetzirah fala que é eu falo, eu crio. Então, se você fala, você também pode criar.